né? Você compra, daqui a uma semana, 2 semanas, o aparelho já está instalado. Sim. Antigamente você tinha que esperar 3 meses, 4 meses para o aparelho chegar. Então, assim, dá para comparar com carro, tá? Você quer comprar um carro importado, né? Antigamente era assim, hoje já é mais fácil. Então, é, para aquele médico que está dando plantão, que se formou, tem 4, 5 anos, começa a sentir necessidade de ter uma especialização, ele está cansado, de dar plantão, tá? E observa a oportunidade. Ele pode parar tudo, fazer uma residência médica, mas hoje não tem vaga para todo mundo. Uhum. Então, hoje você tem 25 a 30% dos médicos que se formam tem vaga na residência. O restante não tem. Ou o médico ele quer fazer a residência, mas ele não consegue fazer a Dá residência uma pausa na vida, né? porque ele não pode, ele já tem filhos, já tem os compromissos, Uhum. né, financeiros, e a gente sabe que uma residência requer uma dedicação de 60 horas semanais, 3 anos. A bolsa muitas vezes não acompanha as necessidades, do médico, e aí você tem uma possibilidade de fazer um curso que é muito mais atraente do ponto de vista de carga horária, porque ele consegue fazer toda a parte teórica em casa, né? Online, uma plataforma. Isso, hoje a era digital já nos permite. Há 20 anos atrás também isso não era possível, mas Exato. hoje permite. E aí ele faz o treinamento em serviço, né? Com pacientes reais, alguém mais experiente que ele pegando na mão, ensinando, porque também o ultrassom não dá para ensinar a parte prática online, Sim, né? exatamente. Não existe. Então você tem que ter aquele A percentual mão do na massa curso com a ali, mão na né? massa, né? E ele vai aprender, né? Não tem outra Não, possibilidade absolutamente. que ele não. Acho que é por isso da gente falar dessas perspectivas de formação, porque eu estava olhando as minhas referências que no Brasil a gente ultrapassou o marco de 1 bilhão de exames diagnósticos por imagem e que tem ainda um crescimento de 2 dígitos, de 30% ao ano. Dado todo esse cenário que vocês colocaram aqui, né? Ter mais equipamentos, eles estarem mais acessíveis, com melhor tecnologia, todo esse pacote. E aí, quando a gente olha para as possibilidades de carreira desse médico que está pensando em especialização, olhar para uma área que está crescendo 30% ao ano em termos de demanda é um lugar interessante para olhar. E como é que vocês pensam nessa escolha de carreira? Porque você pontuou bem a questão da comparação, acho que de disponibilidade de tempo, e como funciona em termos de qualidade de vida entre escolhas desses caminhos. Mas quando vocês conhecem o egresso, acabou de se formar na medicina, ou tem aí seu tempo de plantão, como é que vocês encaram que o profissional tem características para esse profissional de ultrassonografia que são marcantes, vocês julgam? Porque nós trabalhando aqui na pós-medicina, a gente tem personalidades médicas das distintas especialidades. E vocês olham para um determinado formado e pensam, nossa, esse é ultrassonografista. É, vamos lá. Eu acho que ultrassonografia envolve, foi uma das coisas que me fez fazer ultrassonografia. Envolve um pouco de cada especialidade. Então, ultrassonografia envolve conhecimento de anatomia, envolve conhecimento de clínica, envolve raciocínio clínico, diagnóstico, tomada de decisão. Tudo isso é encantador, entendeu? Você tem um pouco de cada área. Tanto é que a gente não se estuda ultrassonografia, pura e simplesmente. Você tem ultrassonografia nas diversas áreas, cada vai ter sua peculiaridade, porque você estuda um pouco de cada especialidade. Eu não acho que tenha. O pessoal fala brincando, algumas pessoas falam brincando que o radiologista é aquele que não quer muito contato com o paciente, de maneira alguma. Tá? Uma das coisas que me encantou por ultrassonografia, estou falando da minha área, ultrassonografia obstétrica, tem toda né, uma peculiaridade, você está no momento, digamos assim, mágico da Super vida, super sensível sensível, também, paciente Uhum. grávida, paciente que requer alguns cuidados. Por exemplo, a interação médico-paciente é o tempo todo, Sim. né? Eu não posso ser só técnico e fazer exame obstétrico, como eu estou fazendo o exame de tireoide, tá? Então, você tem Uhum. que interagir. Se eu for meramente técnico e fazer pura e simplesmente o exame e não conversar com a paciente, ela vai me achar Não cria sisudo e vai dizer, vínculo, não quero né? ver, por favor, não me mande mais para o doutor Marcelo, não, Uhum. que ele não me explica nada. Então, muito fragilidade da paciente. Mas tudo isso é encantador na ultrassonografia. Então você vê mais um profissional mais eclético, não tem traço marcante, assim, Não acho que do... tenha um caso. Veja bem, hoje em dia, o que a gente sente, o que a gente observou, que a pessoa que procura a gente, o profissional que procura a gente, ele não procura, a gente sempre fala isso, ele não procura, eu me encantei pela ultrassonografia,
e eu quero fazer ultrassom, certo? Eu me vi ultrassonografista. Ele está, na verdade, procurando qualidade de vida. Então, ele está cansado da vida dele de plantão. Muitos deles, como o Manuel citou aí, já assumiu dívidas, né, fiéis ou alguma coisa do tipo para financiamento de faculdade, que cada vez mais é particular do que pública. Então, ele é arrimo de família, ele precisa sustentar a família dele, ele precisa quitar os débitos que ele adquiriu na faculdade. Ele não consegue isso a não ser se entupindo de plantão. Ele aguenta isso. A vida de plantão é uma coisa que a gente observa. Plantão é a forma mais rápida, né? Para quem não tem formação de juntar algum dinheiro, mas isso é extremamente desgastante. O preço que se paga isso, em termos de oportunidade de fazer o que você gosta, de você dar mais atenção à sua família, ou aproveitar mais seu tempo livre, ter mais tempo livre para viver, Sim. isso tem um preço, certo? Então, a pessoa que procura a gente hoje em dia, o nosso aluno típico, é aquele aluno que já está cansado da vida dele de plantão, do Ele corre-corre, já ele fez quer mais aquela- qualidade de vida. Aquele tiro mais curto do plantão. Não é Exatamente, uma já jornada de tá longa, né? muito cansado dessa vida. Ninguém aguenta mais do que 3, 4, 5 anos de plantão. Então, ele está procurando, na verdade, uma mudança de perspectiva de vida dele, uma luz no fim do túnel que permita ele fugir desse corre-corre. E a ultrassonografia permite isso, tá? Porque não estou dizendo que a vida do ultrassonografista é leve, não é isso que eu estou dizendo, né? Depende, mas é uma vida muito mais controlável, tá? Eu tenho meu irmão é cirurgião vascular e eu tenho vários amigos cirurgiões. Você entra numa cirurgia, você não tem hora para sair. A cirurgia pode complicar, você pode entrar numa cirurgia que é 2 horas, que vire 6, 7, 10 horas. Isso não vai acontecer na ultrassonografia. Então, na ultrassonografia, tanto você consegue estipular seu horário, se eu quero trabalhar de 8 às 12 e de 2 às 6, eu consigo fazer isso. Então, meu horário é muito mais controlável. Você pode disponibilizar seu tempo para viajar, né? Enfim, para o que você quiser. E, enfim, é muito mais controlável a sua vida, certo? Você tem uma qualidade de vida muito boa com a remuneração do ultrassonografista é uma boa remuneração, permite você empreender, né? Não é o custo de um aparelho de ultrassom para você montar seu negócio, não é custo alto, então quer dizer, para aquele médico que vislumbra a possibilidade de ser dono do seu negócio, é outra possibilidade também. Algumas especialidades como oftalmologia, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, ninguém vai imaginar que uma pessoa, né, que um profissional dessa especialidade vai ter a mesma facilidade de empreender do que um ultrassonografista que precisa de uma máquina de ultrassom, que o custo hoje em dia, como o Manuel falou, é de um carro popular e que você tem facilidades para adquirir isso em termos de empréstimos, entendeu? O que eu ia te perguntar, além disso, desses caminhos profissionais depois de uma formação com a gente na pós-graduação, na residência médica, do ultrassonografista. Além de o caminho é empreender, outro caminho, eu imagino, seja trabalhar em hospitais, mas não como plantonista. Quais caminhos vocês vislumbram para esse Eu ultrassonografista? só queria voltar um pouquinho a outra pergunta sua, porque tem uma outra questão, na questão da demanda que você Sim, da comentou, crescente dos 2 dígitos. Realmente, com a facilidade, né, o acesso, por exemplo, se eu tenho um ultrassonografista no hospital que eu trabalho e eu posso solicitar, daqui a meia hora o paciente faz o exame e daqui a 40 minutos eu já tenho um laudo na minha mão, eu vou pedir muito mais do que se eu pedir o exame e o paciente só voltar daqui a 2 dias com o resultado. Você está entendendo? Então, a facilidade, o acesso ao método faz com que o médico solicite mais. Mas tem pano de fundo que a gente não pode desconsiderar. Quanto melhor a formação médica, menos exame ele pede. Então, muitas vezes, do ponto de vista clínico, eu consigo dar diagnósticos na anamnese. Sim. Eu vou lhe dar um exemplo, que aconteceu comigo no consultório. Uma paciente de uns 30 e poucos anos, ela sofreu um abortamento espontâneo e fizeram procedimento que a gente chama de aspiração manual intrauterina, a 1000, esvaziaram o útero, ela estava com o útero vazio. Mas ela teve sangramento depois do procedimento e foi fazer uma ultrassonografia para averiguar o que estava acontecendo. A cavidade do útero aparentemente estava vazia, mas quando se colocou o estudo Doppler para ver a irrigação do útero, tinha um fluxo muito exuberante. E tinha umas áreas assim, parecendo, né, umas áreas com cistos e tal dentro da parede do útero. E aí o médico suspeitou que ela pudesse ter uma mola hidatiforme, que é uma tumoração proveniente de uma gestação. Fez o teste do HCG, do beta-HCG.
O beta-HCG veio negativo. Fizeram uma histeroscopia, que é tipo uma endoscopia dentro do útero, para ver o que estava acontecendo. Cavidade normal. E não sabia o que essa paciente tinha. Quando ela chegou no meu consultório, porque a médica dela pediu uma opinião, uma terceira opinião, que ela já tinha passado por alguns médicos. Na anamnese, ela me contou essa história e eu falei, você está com a malformação arteriovenosa no útero pós-abortamento. Ela regalou os olhos assim e falou, como é que o senhor sabe, doutor? Eu falei, uma imagem, né, multicística na parede do útero pós-abortamento com beta-HCG negativo e cavidade vazia, minha suspeita é malformação da multicística. Vamos ver no ultrassom, mas eu tenho quase certeza do que eu estou te falando.